Golpes da união estável. Vamos falar sobre golpes. Vocês estão preparados para essa conversa? Eita! Por mais que eu esteja aqui diante de vocês, me apresentando como advogada, é impossível falar sobre um assunto sem colocar um mínimo de opinião naquele assunto. Até porque isso é inerente ao ser humano. Então, tudo que eu falar aqui, eu tô falando com conhecimento, mas vai estar impregnado de opinião, tá? Inclusive, para quem gosta dessas nerdices, como eu gosto, um professor da ECA USP, que se chama Eugênio Butti, ele fala sobre a impostura da neutralidade, que é justamente sobre essa impossibilidade de você garantir que você está sendo neutro quando você fala algo sobre algum assunto. Ele fala muito isso na área da comunicação social. Não sei se vocês sabem, mas eu sou também jornalista, além de advogada. E isso é muito real, porque até a forma como a gente se expressa, quando a gente fala sobre um determinado assunto, a gente está emitindo opinião ali. Então, eu vou te responder com base naquilo que eu vejo e com base naquilo que eu acho também, tá? Então, vamos lá. Golpes da união estável. Para começo de conversa, existe a intenção de causar um certo pânico social. É como eu vejo, tá? Posso estar errada? Posso, mas eu vejo assim, é minha opinião. E por que que eu falo isso? Existem pessoas que tentam se dar bem? Sim, tentam se dar bem. Nesse caso aqui, por exemplo, julgado pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, uma mulher pediu o reconhecimento da união estável para requerer a partilha de bens. Só que ela não levou nada, porque durante o período em que eles viveram como se casados fossem, não houve aquisição de nenhum novo patrimônio. Tudo que já existia pertencia ao homem. Pessoas que namoraram e aí depois tentaram ganhar alguma coisa na justiça por conta desse namoro. Nessa decisão aqui, a gente observa que o namoro, ainda que tenha algumas características de casamento, somente será considerado união estável se as partes se comportarem como se casadas fossem. A questão é que o namoro em si não gera direito patrimonial algum. Essa inexistência de efeitos patrimoniais no namoro pode ser observada nessa decisão do Tribunal de Justiça do Amapá de 2018. E muitas vezes o que acontece é que um casal viveu como se casados fossem e ali eles eram um casal de marido e mulher, apesar de não haver ali um papel escrito dizendo isso. O Tribunal de Justiça de Goiás, em 2018, reconheceu a união estável em razão da comunhão de vidas, ou seja, o quanto aquelas duas pessoas estavam com as suas vidas entrelaçadas. Aí quando separa, não era só namoro. Não era união estável, era só namoro, não tinha nada com ela, não tinha nada com ele. Mas isso aí é só depois do fim do relacionamento, porque durante é meu amor pra cá, meu amor pra lá, meu marido, minha companheira, de tudo para todos os fins. Por essa decisão aqui do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro de 2020, fica claro que para que haja o reconhecimento da união estável, as duas pessoas precisam se comportar como se fossem casadas. E assim, a união estável, para ser provada, ela depende de provas. Uma prova? Não, uma andorinha só não faz verão. Você precisa de um conjunto probatório. Veja aqui que o STJ fala em considerar as provas como um todo. Isso é o conjunto probatório. Até se você tiver uma escritura pública dizendo que você tem uma união estável, isso pode não ser suficiente. Você pode ter que apresentar outras provas dessa união estável. A declaração de união estável, ainda que feita no cartório, é meramente declaratória. Se o que ela declara não corresponder aos fatos na vida real, ela simplesmente não tem valor. Por que eu falo sobre o pânico social? Porque as pessoas realmente acham que se elas tiverem um relacionamento, se elas namorarem alguém, se a mulher dormir na casa do cara ou vice-versa, vai haver ali necessariamente uma união estável. Não vai. E eu trouxe aqui para você alguns prints dos comentários dos meus vídeos.
E você pode observar o quanto essas pessoas estão, ao mesmo tempo, desinformadas e apavoradas. Eu quero imaginar que esses comentários decorrem de desconhecimento, mas não tenho tanta certeza se não há aí também um pouco de má fé querendo levar esse pânico social adiante. Para que haja união estável, você precisa provar a existência dos requisitos legais. E quais são os requisitos legais? É tudo subjetivo, tá? Mas fala de convivência pública, contínua, duradoura e com o objetivo de constituir família. Esses são os requisitos que a lei impõe. E para você provar esses 4 requisitos cumulativos, tá? Você precisa apresentar todos eles. Você precisa de várias provas. Esta decisão aqui do STJ fala sobre a necessidade da presença cumulativa dos requisitos e explica cada um deles. Então, um simples namoro não é uma união estável. Para que alguém, então, aplique o golpe da união estável, vai ter que ter um relacionamento e ter como provar que daquele relacionamento ali surgiu algo que vai muito além de namoro. O requisito mais difícil de comprovar na justiça é a existência da intenção de constituir família, porque muitas vezes a gente tem casais que vivem juntos, que têm um enlace muito mais profundo do que um simples namoro, mas não chega a ser uma união estável. É o que a gente chama de namoro qualificado, que também é um namoro e não dá direito a patrimônio algum. Existe a união estável? Existe. Tem gente que tem a união estável reconhecida contra a própria vontade? Existe. Mas provavelmente essa pessoa agiu como se fosse casado. Aqui a gente tem os requisitos que o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul considerou para reconhecimento de união estável. Se você agir como namorado, você não vai ter uma união estável. Veja essa decisão aqui, em que o reconhecimento da união estável foi negado porque, apesar dos 4 anos de relacionamento, não havia a intenção de constituir família. Eles eram apenas namorados. Para mim, há uma falácia lógica que existe aí. Eles pegam premissas verdadeiras e aí eles chegam a conclusões falsas. E pelo fato de as premissas serem verdadeiras, as pessoas acreditam que aquela conclusão é também verdadeira. Eu vou dar um exemplo. Um namoro pode virar união estável? Pode. Depois de um tempo, com as regras ali, pode. É verdadeiro? É verdadeiro. O namoro pode virar união estável. Eu tenho um namoro. É a segunda premissa. Pode ser verdadeiro? Pode. Você pode ter um namoro, né? Um namorado ali, uma namorada. Beleza. E aí tem a conclusão. Então, meu namoro é união estável. Não, não é. A conclusão não é lógica. A conclusão é falsa, apesar das 2 premissas serem verdadeiras. Essa tática, dessa falácia lógica, ela é muito comum em discursos assim, vamos criar um inimigo. Vamos criar um inimigo e vamos ter medo desse inimigo. E aí eu vou manobrar aqui aquela massa que tem medo daquele inimigo para poder agir da forma que eu quero. Que é justamente a situação do bicho-papão. Eu quero que o meu filho não vá ali pro corredor, por exemplo. Eu falo para ele que tem bicho-papão, ele fica com medo do bicho-papão e ele não vai ali para aquela área ali. Entendeu? Isso acontece muito. Essa questão da manipulação de massas, isso é real. Usam muito a ideia da união estável com esse objetivo, tá? Tem que se precaver? Tem. Agora, se você agir como marido, não venha querer alegar que era um namoro, entendeu? Haja como namorado e você não vai ter problema, tá legal? Eu sei que eu fui longe, né, gente? Dessa vez eu consegui furar até a bolha do direito para poder falar algo mais, porque muitas vezes eu fico com isso entalado na garganta. Eu vejo pelos comentários dos meus vídeos que as pessoas viajam demais. Até teve eu adorei, assim, adorei de tão ridículo que é. Alguém colocou em um dos vídeos aqui do canal uma frasezinha que dizia, pegou na mão, pagou pensão. E assim, isso
com certeza é piada, mas demonstra realmente o raciocínio das pessoas. E tudo que falam, elas acreditam, sem nenhum senso crítico, né? E vocês não precisam acreditar em mim, não. Vocês acreditam, assim, vocês vão ouvindo, vão analisando e vão tirando a conclusão de vocês. Mas, enfim, o golpe existe a partir do momento que alguém alega que tem uma coisa que não tem. Mas, se ele vai conseguir pegar, só se você não se precaver para poder saber como agir, né? Obrigada por assistir ao vídeo até o final e a gente se vê na próxima. Até lá!